Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira sobrenatural no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados irmãos, eu quero aqui mais uma vez mencioná-lo, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu quero aqui trazer essa mensagem ao seu coração. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, porque o ser humano, eu não posso aqui generalizar, mas o ser humano em si tem tendência para o mal por conta da natureza humana. Por isso eu não quero generalizar, mas o ser humano, há muitas pessoas que têm tendência a julgar alguém que está lá fora, apontar o dedo, a condenar. E enquanto muitos irmãos conhecedores da palavra, são muitos que conhecem a palavra, está condenando quem está lá fora, está esquecendo de olhar para si mesmo. Porque quem está lá fora, seja alguém furtando, seja a mulher que está vendendo corpo, seja alguém que está bebendo ou que está se drogando, estou falando de quem não conhece a palavra. Nós cristãos devemos resgatar, pregar a conversão, arrependimento, pregar o amor de Deus a eles. Não apontar o dedo, como muitas pessoas que se dizem, se declaram conhecedor da palavra, está condenando. Nós não devemos. Aliás, é o que diz aqui. Lucas 23, 42 diz assim: E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A Bíblia aqui menciona sobre aquele ladrão da cruz. Percebe que ele pediu para ser lembrado. Ele não pediu para que Jesus salvasse, mas que os lembrasse. Quando ele pediu para ser lembrado, ele está dizendo: ninguém lembra que eu existo. Quando ele pediu para ser lembrado, ele está dizendo: é como se eu não mais fizesse parte da sociedade para ninguém. Quando ele pede para ser lembrado, ele está dizendo assim: todo mundo esqueceram de mim. Talvez você que está me ouvindo está passando por isso. Pelo simples fato de ser alguém que bebe, as pessoas te viraram as costas. Por você ser alguém que um dia fez algo de errado, as pessoas te condenam e te apontam o dedo. Por você ser alguém que cometeu um dia alguma falha, as pessoas te olham no canto do olho. Esse aqui era a mesma coisa, pediu para ser lembrado apenas. Quando ele pediu para ser lembrado, ele estava dizendo assim: para as pessoas é como se eu não mais existisse. Imagine a dor que esse rapaz sentia. Ele sentia-se rejeitado por todo mundo, excluído de tudo e de todos. Para as pessoas era como esse rapaz de ninguém, como se fosse a mesma coisa. Você consegue imaginar o que ele sentia? O que passava pelo coração? O que passava na mente? Você consegue imaginar o que esse rapaz imaginava com relação a si mesmo? Em todo mundo ter fechado a porta das suas residências para ele? Talvez é assim que você está se sentindo. Mas eu também vou te mostrar aqui que aqueles que julgavam ficaram tudo para trás. Mas aquele que as pessoas não davam nada por ele entrou no céu primeiro de que todo mundo. Olha o que diz aqui, 43. 23, 43 de Lucas. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele que as pessoas haviam rejeitado, virado as costas, entrou no paraíso primeiro do que aqueles que estavam julgando. Então você que é conhecedor da palavra, ou que se declara conhecedor, mas que gosta de apontar o dedo, julgar, esquece de olhar para suas próprias falhas, para os seus próprios erros. Eu estou falando para aqueles que conhecem condenar alguém que não conhece porque está lá fora. Cuidado desse daqui, o fato desse aqui não conhecer, os que condenavam ele, acredite você, eram os religiosos. É os que se declaravam inteligentes, os espertões. Os que condenavam esse rapaz aqui eram aqueles que se declaravam melhor que todo mundo, colocou todo mundo contra todo mundo, inclusive contra esse aqui. Acabou esse aqui que estava na posição de malfeitor, de ladrão, de bandido, entrando no céu primeiro que os que condenavam ele. Então você que está me ouvindo, nunca aponte o dedo para ninguém. Nunca, inclusive se for alguém que não conhece a palavra. Se for alguém que está no mundo lá fora, nós devemos pregar amor a isso. Arrependimento, conversão, salvação. Eu particularmente falando, eu me entristeço quando eu vejo muitos irmãos por aí dizer ser crente, disseminando muitas das vezes palavrões para todo lado, contaminando as pessoas, colocando uma contra as outras, como esses religiosos aqui faziam com este rapaz. Colocou todo mundo contra todo mundo. Acabou ele entrando no céu primeiro do que os que julgavam.
Aliás, eu deixo aqui um recado a você que gosta de julgar os que estão sofrendo lá fora. Em vez de resgatar, de ajudar, levar uma palavra de arrependimento, fica julgando, condenando. Cuidado para eles não entrarem no céu primeiro que você. Você que fica julgando os que estão lá fora sofrendo. Você que fica muitas vezes apontando um dedo com alguém porque se droga. Pastor, o senhor defende? Não, não posso defender o erro. Mas nós temos que aprender a ver como alma, porque como alma que Jesus nos vê. Se Jesus me vê a mim como alma, a mulher que está vendendo o corpo eu devo ver como alma, de igual modo. Jesus disse, eu sou o Deus de todo vivente, o Deus que ama a mim, a você. É o Deus que ama a mulher, que muitos chamam de prostituta lá fora. O Deus que ama a mim, a você que está me ouvindo, é o Deus que ama aquele também que está roubando lá fora. O Deus que ama a mim, a você que está me ouvindo, é o Deus que ama alguém que está se drogando lá fora agora. O Deus que ama a mim, que ama você. É o Deus que ama aquele que também está bebendo lá fora. Então, cuidado de apontar o dedo e julgar que aquele que está bebendo, se drogando, roubando, se prostituindo, pode entrar no céu primeiro que isso. Porque esse daqui só fazia o que era ruim, acredita em você, sabe o que era o pecado que mais cometeu naquele dia? Estupro. O que era o pecado que mais acontecia naqueles dias era o estupro, era o que ele mais fazia, roubava e estuprava. E entrou no céu primeiro que os que estavam condenando. Pastor, então Jesus errou em ter deixado os outros para trás, ele ter entrado no céu primeiro? Não, Jesus está dizendo que no céu é lugar para todo mundo. Agora, aqueles que julgam, que condenam, ficaram para trás. E o ladrão entrou no seu primeiro querido. Então não julgue não. Porque se você julgar, você pode ficar para trás. Cuidado no julgar. Tá bom, queridos? Talvez você está contra você mesmo e ainda não se deu conta. Como assim, pastor? Contra mim mesmo. Aqui em Romanos 8:31, a Bíblia diz assim, que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Quando a Bíblia diz se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra você. Só tem alguém que pode ser contra você mesmo. Sabe quem? Você próprio. Talvez você está contra você mesmo e ainda não se deu conta. Como assim, pastor? Por que você não explica? Eu vou te explicar. Quando a Bíblia menciona se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dizendo que Deus é nosso favor. Então não importa quem vai estar contra. Nada lá de fora vai nos atingir. Agora tem um porém. Na sua vontade é você que manda. Então se alguém está na presença de Deus andando errado, significa que você está contra si mesmo. Porque se tratando da sua vontade, se trata do livre-arbítrio. Quem manda na sua vontade é você mesmo. Deus não interfere na sua vontade. Deus não interfere na sua escolha. Para que você entenda de maneira mais clara, é como se houvesse duas pessoas. Aí agora, dentro de você. Você que está me ouvindo, preste bem atenção. É como se houvesse duas pessoas dentro de você. Quais são as duas? Natureza humana e natureza espiritual. São duas pessoas que convivem dentro de mim, dentro de você que está me ouvindo, que não se unem, não se comunicam, não se entrelaçam, não se difundem, não há concordância, não há comunicação, não há nenhum tipo de acordo entre essas duas pessoas. Elas não se falam, elas não se complementam, porque uma é a natureza humana, outra é a natureza divina, ou a natureza espiritual. Gálatas 5, a partir do versículo 8, que é da carne, cogita para a carne, que é do espírito para as coisas do espírito. Então, natureza humana e natureza espiritual, é como se fossem duas pessoas. E eu tenho que permitir que só uma delas cresça em mim. Se a natureza humana crescer em mim, ou em você que está me ouvindo, vai ocupar o lugar do Espírito Santo, da natureza divina. Mas se eu der lugar para a natureza divina e deixar de viver para mim mesmo, matar o meu eu vou dar lugar para o Espírito Santo na minha vida, em vez de dar lugar para a carne, para o pecado, para a natureza humana. Então, a natureza divina crescendo em mim e em mim aumentando, ela vai ter o domínio, ela vai ter o equilíbrio ou o controle de toda a minha vida. E se eu viver em espírito, eu vou ter o domínio sobre a natureza. O que eu não posso deixar é a natureza humana crescer em mim. São duas pessoas que eu mencionei, natureza humana e natureza espiritual. Cabe a mim e a você que me ouve, essas duas pessoas dentro de cada um de nós. A Bíblia se refere ao domínio próprio, o espírito de domínio próprio. Cabe a mim e a você que me ouve dominar essas duas pessoas que há dentro de cada um de nós. Ou cresce a natureza divina e eu dou lugar para o Espírito Santo, ou cresce a natureza humana e dá lugar para o pecado. Eu finalizo essa mensagem deixando essa indagação no seu coração. Qual dessas duas pessoas está crescendo em você?
Se a natureza humana está dando lugar ao pecado. Se a natureza divina está dando lugar para o Espírito Santo. Que as duas não podem crescer juntas. Ou cresce uma, ou cresce a outra. Uma sobressai sobre a outra. Que as duas não se comunicam. Não se bicam, não se falam, não se entende. Porque uma é santa, a outra é terrena. Quando eu falo da terrena, eu estou falando do pecado. As duas não há comunicação. Qual dessas duas você tem dado lugar? Quero finalizar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada pessoa que me ouve agora. Ah, Senhor, visita com teu Espírito. Visita de maneira que haja libertação. Que a todos que me ouvem do outro lado, meu Pai, que não passe sequer ou não se nomeie na mente, no coração, o pensamento em julgá-lo, quem quer que seja. E que este alguém que me ouve não dê lugar à natureza humana, o pecado, as coisas desta vida, mas que dê lugar ao Pai, ao teu Espírito Santo. E que a tua presença, ó Deus, aumente em cada um, de maneira que traga sobre cada pessoa que me ouve a libertação, que traga cura. Que a tua presença, meu Pai, crescendo e aumentando em cada um que me ouve, que possa promover, meu Pai, restauração espiritual, transformação de dentro para fora. Dê a eles um novo coração. Faça de cada pessoa que me ouve mais forte do que nunca. Toma pelas mãos e acrescenta mais e mais da tua presença sobre ele. Senhor Jesus, fortalece esses que me ouvem em algum lugar. Vai de encontro com este homem, com esta mulher. Meu Pai, que ao Senhor visitá-lo, que os doentes sejam curados. Os depressivos, meu Pai, que haja libertação. Aqueles que à noite vinham sendo mal dormidos, que essa noite seja como uma criança. Que eles possam, meu Pai, descansá-lo enquanto estão sendo cuidados pelo Senhor. Porque o Senhor disse certa vez que a seus amados o Senhor dá enquanto dorme. E quando o amanhã chegar na vida de cada um que me ouve, que seja um novo dia. Um dia de paz, de reflexão. Que seja um dia onde as tuas boas novas possam alcançá-los. E que haja, meu Pai, a paz gloriosa em cada coração. Que teu amor possa fluir na alma. E que a tua presença seja com cada um que me ouve. Independente da religião. Independente da ocupação de cada pessoa que me acompanha. Que o Senhor possa visitá-lo. E que a tua presença possa assim, meu Pai, operar na vida de cada um. De maneira que a tua obra seja feita no coração e na alma. Eu peço isso ao Senhor. Assim te louvo e assim te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, que você entenda que não possamos julgar ninguém, inclusive quem está lá fora. E que você se pergunte se você não está acontecendo. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.